Agora nós vamos convidar para que se coloquem em seus lugares os candidatos à Prefeitura de Santa Maria da Vitória. Lembramos que a ordem de ocupação dos lugares foi feita às 17 horas, por sorteio público, na presença dos representantes dos candidatos aqui presentes. Vamos chamar para ocupar os seus devidos lugares o senhor Prudente de Moraes. Também para ocupar seu lugar, pela ordem de sorteio, o senhor Maurizan Cruz. E também convidamos também o Padre Amário para ocupar também o seu lugar por ordem de sorteio. Temos 4 candidatos. O quarto candidato enviou uma justificativa porque não está presente neste debate. A organização manda avisar que nos últimos 2 dias procurou o candidato que será justificado aqui para que ele pudesse receber tanto as suas senhas quanto também para participar dos trâmites deste debate. E não obteve nenhuma resposta, nem a direção, nem a coordenação, nem os alunos que estão organizando este debate. Para dar início, seguindo a ordem que já foi apresentada, nós vamos ouvir os candidatos para que façam sua apresentação pessoal. Cada candidato deverá falar por 3 minutos. Pela ordem, o candidato Prudente se apresenta. Boa noite a todos. Meu nome é Prudente José de Moraes, nascido no dia 13 de abril de 1958, ariano, em Iguaí. Minha família reside em Santa Maria da Vitória desde 1970. Aqui, ainda jovem, tive a oportunidade de trabalhar com meu pai seu pequeno armazém, comumente chamado pela gente de bodega. E daqui saí aos 14 anos, fui morar em Governador Valadares. E assim como aqui em Santa Maria, na época, só tinha até o ginásio, e a gente estudava à noite e trabalhava durante o dia, lá não foi diferente. Continuei estudando à noite, trabalhando durante o dia. Tive a carteira assinada pela primeira vez aos 14 anos como contínuo do Bradesco e parei de trabalhar em 1977, quando passei no vestibular para a engenharia elétrica. Me formei em 1981. Em 1982 fui ser gerente de manutenção elétrica e instrumentação da mina subterrânea da Caraíba Metais, do município de Jaguarari, perto de Juazeiro. De lá pedi demissão e em 85 fui ser gerente da Goelba em Juazeiro. De Juazeiro fui para Senhor do Bonfim e Senhor do Bonfim, Bom Jesus da Lapa. Permanecendo em Bom Jesus da Lapa até o dia 31 de dezembro de 1997. Quando novamente pedi demissão e para que eu pudesse me candidatar a deputado estadual. Me elegi, permaneci deputado até o ano 2000. Em 2000 me elegi prefeito, em 2001 a 2008 assumi os destinos do município de Santa Maria da Vitória e hoje novamente estou aqui colocando meu nome para a população santamariense. Sou casado há 27 anos, tenho um filho de 26 anos e uma filha de 23. E essa aí é a minha apresentação para Santa Maria.
Agora vamos ouvir o candidato Maurizano Cruz. Boa noite a todos. Eu me chamo Maurizano Cruz dos Santos. Nasci no dia 2 de fevereiro de 83, na Fazenda São João, a 25 quilômetros aqui de Santa Maria. Tenho 29 anos. Saí de Santa Maria, tive que sair em 2003 para realizar meu sonho de fazer jornalismo. Fui para Brasília. Lá eu concluí em 2009 o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo na Facitec. Em seguida, em 2009, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública e administração de cidades. No meu lado profissional, eu estagiei por um ano na Band News FM, onde atuei como repórter, cobrindo as matérias e os problemas sociais de toda Brasília. Nesse mesmo ano, eu participei do Prêmio Record de Jornalismo Universitário, onde disputei o prêmio com mais de 500 estudantes de todas as faculdades de Brasília e tive a felicidade de ser o vencedor com uma matéria chamada Cidade do Sol, que retratava ali a vida dos catadores de lixo do lixão da Estrutural. Nesse prêmio eu consegui uma vaga de estágio na Record, por onde estagiei, e um prêmio também de R$5.000. Passei pela Agência Nacional de Águas, onde atuei como entregador de documentos, fui galgando os cargos que lá tinha e saí da ANA em 2010 como assessor de imprensa da assessoria de comunicação. Em 2010 também eu assumi o cargo na Advocacia Geral da União como jornalista assessor de imprensa, onde eu coordenava e comandava o programa de rádio AGU Brasil, que era retransmitido na Voz do Brasil para todo o país. Em dezembro de 2011, eu pedi exoneração do cargo em comissão que eu tinha na AGU para vir para Santa Maria da Vitória, me candidatar a prefeito de Santa Maria e lutar pelo desenvolvimento dessa terra. Estou aqui colocando o meu nome à disposição de Santa Maria com muita tranquilidade, com muito respeito a todos os candidatos que estão, por entender que nós podemos avançar e avançar muito no desenvolvimento de Santa Maria da Vitória. Eu, nesse intervalo de tempo, quando vim para a Bahia, eu tinha duas opções. Não queria vir para cá simplesmente por causa da política. Eu quero e queria, e na verdade, conseguir manter o meu emprego. Eu tinha duas opções. Eu iria trabalhar como repórter na TV Oeste, ou iria trabalhar como assessor de imprensa na Prefeitura de Correntina. Pela questão de proximidade, decidi vir para Correntina e estou também licenciado do cargo para disputar a eleição aqui em Santa Maria. Obrigado. Agora também ouviremos as considerações do Padre Amaro. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero abraçar Maurizano, Prudente, e lamentar a ausência de Tony, que com certeza seria muito bom para ele, para nós todos, para Santa Maria, mas a gente entende as razões também que ele apresentou. Abraçar a todos os correligionários de todas as coligações que estão aqui acompanhando os seus candidatos, aos amigos que estão na área externa dentro do cacete e aos amigos que estão na área externa acompanhando pelo telão este momento que é importante para toda Santa Maria da Vitória. Quero dizer da nossa satisfação e agradecer à organização da Facete, aos alunos do 6º semestre de administração, que estão organizando este momento democrático para nossa cidade, para o nosso município, para todos nós, para a educação, muito importante, né, para a nossa vivência social. Agradecer de coração a todos vocês, pedindo a proteção e a bênção do nosso bom Deus, porque estamos aqui também, porque Ele nos permitiu e nos consentiu. Por isso a gente começa agradecendo a Deus, pedindo a Ele a sua proteção, a sua bênção, a sua iluminação, para que a palavra da sabedoria possa acalhar sempre ao nosso pensamento e ao nosso sentimento, e assim, né, procurar de certa forma atender e chegar perto
também dos sentimentos do nosso povo. Dizer rapidamente sobre a minha pessoa: sou natural de Ipiaú, sou da Bahia, portanto brasileiro, e como brasileiro em qualquer lugar da nação, a gente tem o direito de participar da política, porque a gente é e somos cidadãos e cidadãs brasileiros. Dizer que tenho uma família, né, que me apoia, minha família que mora em Piauí, meus pais, mas tenho minha irmã que me acompanha, que mora aqui comigo, minha irmã Irene, meu sobrinho Márcio, a sua esposa Juliana e Gabriela, sua filha, minha sobrinha neta. Agradecer, né, e dizer da importância também de me sentir parte da família santamariense. E quando aqui cheguei em 1998, fui acolhido e abraçado como membro desta família, e portanto me sinto parte integrante, portanto também responsável pelo destino, né, da nossa cidade, portanto participando também da vida política, ainda quando pároco, sempre interessando pelas questões sociais, me colocando sempre ao lado das pessoas que mais precisam, e que no governo, à frente da administração, temos também nos comportado assim. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado aos candidatos que se apresentaram. Esse foi o nosso primeiro bloco, onde os candidatos fazem suas apresentações e considerações iniciais. Neste momento, nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco é aquele onde os candidatos responderão a perguntas elaboradas pela academia nas temáticas de educação, saúde, infraestrutura, indústria e comércio. Candidato número 3, Amário Santana. Ele vai responder a primeira pergunta e terá 2 minutos e 30 segundos. Agora vamos à ordem das perguntas. Pergunta número 3. Como se sabe, há um movimento louvável em relação à implantação da Universidade Pública em Santa Maria da Vitória. No entanto, há 7 anos, quem vem exercendo esse papel formador e qualificador profissional com qualidade é a Facite. Pergunta para o candidato: qual a sua visão em relação à Facite enquanto instituição de ensino superior privada em Santa Maria da Vitória? O candidato terá 2 minutos e 30 segundos para responder. Muito bem, quero iniciar minha resposta dizendo que o ensino privado, ele tem espaço e deve também fazer parte em toda e qualquer sociedade brasileira, seja em Santa Maria da Vitória, em qualquer município desse nosso Brasil. A Facite desempenha um papel importante na educação, no ensino superior, aqui em Santa Maria da Vitória, e nós temos que reconhecer e agradecer pela sua presença, que muito contribui para a formação da nossa juventude, né, aqui, e que eu acredito que não podemos e não devemos achar que a Facite, por ser e por exercer uma função importante, não devemos buscar também outros instrumentos ou entidades governamentais, a exemplo da Universidade Pública Federal, que é uma luta, uma bandeira do povo de Santa Maria, da região, que nós estamos e queremos que também chegue para ampliar o raio de acesso ainda mais aos jovens, tanto de Santa Maria quanto da nossa região. Entendemos que o ensino público gratuito de qualidade também deve estar presente e deve ser, né, acessado pela nossa juventude, pelas nossas famílias que às vezes não têm a condição de pagar uma mensalidade numa faculdade particular. Portanto, vejo com bons olhos a Facite, o seu trabalho, a sua atuação, mas lembrando que precisamos ampliar ainda mais para que o ensino público gratuito, sobretudo a universidade, nosso campus da Universidade Federal do Oeste, possa chegar também aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Agora nós vamos ao segundo candidato, que responderá ainda perguntas sobre educação e cultura, e nós vamos também fazer o sorteio.
Ainda temos 12 segundos ali antes de anunciar a prova. Candidato número 1, Prudente Moraes. Será feito ao candidato Prudente a pergunta número 1. Número 1. No que diz respeito à melhoria da qualidade de ensino em Santa Maria da Vitória, o que o senhor propõe quanto aos projetos e ações voltadas para a melhoria da qualidade e, consequentemente, da nota da escola pública em Santa Maria da Vitória, no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? 2 minutos e 30 segundos. Bom, a nossa proposta é, inicialmente e com firmeza, investir no professor. Porque sem esse investimento jamais poderíamos dar um salto de qualidade. Então faz parte do nosso programa mantermos um apoio, tentarmos fazer um convênio, um trabalho, desenvolvermos um trabalho junto à Facit e à UNB para que a gente possa dar um tratamento adequado, um treinamento adequado aos nossos professores. E através disso, instituirmos metas para as escolas. Porque através dessas metas, nós iremos atingir o índice que hoje algumas cidades do sul, sudeste do país atingem, que são médias 8,5. Então, nós temos que ser usados e temos, hoje o município de Santa Maria da Vitória tem nas primeiras 4 séries, né, do ensino fundamental, o índice 4, alguma coisa, nas outras 4, nos 4 anos seguintes, 3 e alguma coisa, esses são os índices registrados. Então, nós temos que ter essa meta. Nós iremos implementar junto aos professores a complementação de horário, de carga horária, porque isso permitirá que ele tenha tempo hábil para a preparação do que seja necessário para seus alunos. Então, meta principal, treinamento e investimento nos professores, porque só assim é que nós iremos conseguir mudar a educação de Santa Maria da Vitória. Eu acho que isso é uma receita não só para Santa Maria, mas para todo o Brasil. E iremos começar do 0 aos 6 anos de idade, porque é nessa fase que a criança precisa de maior apoio e de maior aperfeiçoamento dos professores. Daí construiremos uma Santa Maria melhor e um Brasil melhor. Agora ouviremos o próximo candidato, que é o senhor Maurizan, que responderá a pergunta sorteada, porque ainda temos mais 2 perguntas. Pergunta número 2. Pergunta número 2 ao candidato Maurizan. Diante da atual situação da escola pública em Santa Maria da Vitória, como o senhor pensa em melhorar e ampliar a valorização do professor em nossa rede municipal de ensino? O senhor tem 2 minutos e 30 segundos. Bem, nesse caso aí você pode considerar que o avanço da educação no Brasil, no estado e no município depende muito da valorização do professor. Nós tivemos, de certa forma, avanços nos últimos tempos, onde foi a aprovação do plano de cargos e salários dos professores aqui de Santa Maria. Mas nós podemos avançar, e avançar muito no sentido de trazer para os professores de Santa Maria a formação, auxiliar o professor na questão da formação. Nós temos aqui em Santa Maria várias maneiras de fazer isso. A formação continuada, a questão do progestão, e nós precisamos intensificar isso mais aos professores. Na questão da valorização do professor, não está só incluso também a questão do salário e da progressão na sua carreira. Tem outro ponto muito importante, que é a qualidade do ambiente escolar.
Nós temos em Santa Maria muitas dificuldades, principalmente no interior do município, na questão de qualidade das escolas. Muitas de nossas escolas ainda funcionam em prédios alugados, onde deveria estar ali prédios construídos pela própria prefeitura. A merenda escolar do município no interior não é boa, nós devemos reconhecer isso. Os nossos estudantes do interior do município sofrem muito com a questão da merenda escolar. E nós devemos analisar a questão da educação, não só, como eu disse antes, pela questão dos cargos e salários, mas o ambiente escolar precisa ser valorizado. Dentro disso está também a questão do transporte escolar, que foi prometido na gestão passada, na gestão atual, que iria acabar com o transporte em carro aberto, e continua pelo interior do município muitos alunos sendo transportados em carros abertos. Então eu penso que é preciso avançar muito mais. Em outra questão importante também, nós devemos lembrar na questão da valorização do professor, no sentido de estabelecer com os professores uma reunião, uma democracia de fato com os professores, porque é o professor que entende como está a educação no município, e o professor de Santa Maria não é ouvido para informar como é que está a situação. Fazem simplesmente uma reunião anual para fazer a questão do planejamento pedagógico, mas não dá voz e vez ao professor para relatar os problemas, e o gestor não se propõe a resolver dessa maneira. Obrigado. Agora nós vamos tratar de outro tema muito importante, o tema saúde, e voltaremos a rodar as perguntas e a ordem que os candidatos a responderão. Para o bloco saúde, vamos sortear o primeiro candidato a responder uma pergunta sobre saúde. Candidato número 1, Prudente Moraes. Pergunta número 2. Do bloco saúde, o candidato Prudente responderá a pergunta de número 2. Candidato, a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que reconhece a saúde como um direito de todos, confere ao Estado e aos municípios a responsabilidade de organizar um conjunto de ações e serviços públicos de saúde capazes de reduzir os riscos de doenças e de outros agravos à saúde, bem como de garantir à população o acesso universal e igualitário às ações de serviço para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Como o Poder Executivo pode atuar para seguir o ordenamento da Constituição Federal e melhorar e ampliar os programas de saúde oferecidos à população local? 2 minutos e 30 segundos. Bem, isso aí, essa pergunta, ela realmente dá um enfoque ao que nós fizemos ao longo dos nossos 8 anos de mandato. Quando assumimos a Prefeitura de Santa Maria da Vitória, o município tinha 30 e poucos agentes de saúde, deixamos com mais de 100. Colocamos em funcionamento 11 postos de saúde, 8 PSFs. Os agentes de endemia, criamos o grupo de agentes de endemia para cuidar das doenças tropicais. Fizemos também, colocamos aqui na cidade de Santa Maria da Vitória, porque na época em que assumimos só tinha um hospital funcionando, posto de saúde da Macambira 1 e 2, posto de saúde da Sambaíba, posto de saúde do Dr. Roberto, posto de saúde do Malvão, posto de saúde da ABB. Então, e criamos a Policlínica Santa Maria. E fizemos também a criação do CEL, Centro de Especializações Odontológicas. Também tivemos a oportunidade de criar o primeiro CAPS do oeste da Bahia. Trouxemos para Santa Maria da Vitória, sendo a primeira cidade do oeste da Bahia, o SAMU, que na época funcionava com 2 ambulâncias, uma UTI e a outra comum. E que, por sinal, é um fato que merece relevância,
nós sustentamos de abril a dezembro de 2008, sem que nos fosse repassado um centavo de recurso. E todos sabem o custo que é se manter um sistema desse em funcionamento. Então, ou seja, hoje, se formos novamente escolhidos prefeito de Santa Maria da Vitória, e iremos ampliar esta base de medicina preventiva, daremos total apoio. Nós vamos sortear o próximo candidato a responder a pergunta na temática saúde. Lembrando que as perguntas foram elaboradas pela academia organizadora do 6º semestre do curso de administração. E o candidato que vai responder essa pergunta é... Candidato número 3, Amário Santana. E a pergunta que o candidato responderá? Pergunta número 4. Senhor candidato, o Ministério da Saúde vai destinar 311,4 milhões para investimentos na melhoria da rede de urgência do estado da Bahia. Esses recursos poderão melhorar a manutenção de diversas ações no estado baiano e em seus municípios, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, a habilitação e a qualificação das unidades de pronto atendimento, as UPAs, promoção de programa de impacto nas ações do programa Melhor em Casa e a atenção domiciliar, e custeio de salas de estabilização, além de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, UTIs, e para unidades coronariana, a UTI. Pergunta ao candidato. Vosso projeto de governo contempla ações para que esses programas do governo federal possam ser implantados neste município? De que modo? 2 minutos e 30 segundos. Muito bem. Primeiro eu gostaria que consertasse o nosso som lá na saída, que o nosso povo não está ouvindo o nosso microfone. Muito bem. Quero dizer que nós, na verdade, já estamos fazendo. Nós não vamos fazer. Nós já estamos fazendo tudo isto que o nosso amigo acabou de citar neste momento. Estamos melhorando a saúde e acredito que o povo de Santa Maria, melhor do que o prefeito, pode dizer o quanto que nós já conseguimos melhorar a assistência à saúde e a atenção básica no nosso município. Para lembrar, pegamos todos os postos de saúde fechados, com apenas um médico trabalhando no hospital, o Dr. José Borba, que foi Dr. Primaldo, e que é o Dr. Primaldo. De início, melhoramos o hospital e contratamos médicos, enfermeiros, profissionais, reabrimos todos os postos, e ainda, agora, inclusive, um posto que foi pintado, que era uma antiga escola lá na Nova Franca, para funcionar como um posto médico, que nunca funcionou, colocamos para funcionar agora no nosso governo. Colocamos o posto de Montevidinha para funcionar, que não estava funcionando, com médico, Temos o posto de Aumas, que também estava fechado, e estamos funcionando com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com atendente, enfim, nós, com a exceção da UCI, aliás, da UTI, que não temos, mas temos uma UCI neonatal, uma coisa que até então só Santa Maria tem aqui na região, se tratando de assistência à saúde pública. Então, nós estamos e não vamos colocar no projeto, nós vamos intensificar e aprimorar, na verdade, todas essas ações que nós realizamos em parceria, tanto com o governo do Estado, quanto com o governo federal. Por último, agora estamos reformando todas as nossas unidades de saúde, melhorando o ambiente para facilitar tanto o trabalho do profissional quanto o atendimento aos pacientes que precisam do serviço. A UPA está funcionando, que trouxemos, que inclusive disseram que a gente estava gerando despesa, que isso era loucura, trazer uma UPA para Santa Maria. O povo que eu diga o quanto ela está sendo útil e importante para Santa Maria e para a nossa região. Portanto, nós não vamos jamais deixar de investir na saúde, porque a gente sabe que mais do que despesa, a saúde é investimento, porque se trata de cuidar da vida das pessoas. A
próxima pergunta a ser sorteada será direcionada ao candidato Maurizan. Quanto à questão do som, já foi regularizada e a equipe já verificou isso lá. Estamos sendo ouvidos tanto no auditório, quanto na parte externa da Facite, quanto também além dos muros desta faculdade. Pergunta número 1. Pergunta número 1 ao candidato Maurizan. A temática desse bloco é saúde. Candidato, o direito à saúde é reconhecido como um direito fundamental do povo brasileiro. Esse direito veio favorecer a população brasileira através da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1988, aprovado pela Constituição Federal, que reconhece o direito de acesso universal à saúde para toda a população. Sendo assim, como pode ser ampliado o sistema de saúde público no município de Santa Maria da Vitória, de modo a se alcançar maior satisfação de seus usuários? 2 minutos e 30 segundos. O sistema de saúde pública no Brasil, de fato, é um avanço para nós brasileiros que somos, agora os Estados Unidos implantou, éramos o único país a ter um sistema único para atender tamanha quantidade de usuários. Eu tenho uma grande preocupação com a saúde de Santa Maria, mas a saúde das pessoas que moram na zona rural do município. E o nosso plano de governo contempla muito bem essas pessoas. Nessas visitas que eu tenho feito ao interior do município, eu tenho sentido a dificuldade das pessoas em ter acesso a esses 32 médicos, a essa saúde aqui de Santa Maria da Vitória. Primeiro, pela questão do transporte público. Tem que sair de casa 3 horas da manhã para chegar aqui, né? Muitas vezes não tem médico lá, tem que esperar um pouco mais. Chega no horário de almoço, não foram atendidas, não tem onde ficar e muitas vezes tem que voltar para o interior para voltar aqui depois para ter o atendimento à saúde. Na verdade, nós temos que reverter esse quadro. Reconheço que o atual governo melhorou a saúde, avançou um pouco mais, mas nós temos que corrigir essa injustiça que é com o produtor rural. Como fazer isso? Levar a saúde até essas populações. Mas, na verdade, os postos de saúde, como estão instalados no município hoje, não resolvem o problema. Um exemplo, em Nova Franca, o médico atende de 15 em 15 e ainda atende 20 pessoas cada vez que ele vai lá. Então não dá para atender a população toda. O que nós podemos fazer? Nós temos que levar ambulâncias equipadas com esse médico, fazer a democracia de fato, se instalar essas unidades nas fazendas e atender o pessoal ali com toda a democracia. Um outro ponto muito importante que eu acho que Santa Maria não tem tido prioridade é a questão do tratamento odontológico. Inclusive na política usam isso para ganhar voto. Nós temos que reverter isso. No interior do município, nós temos que levar e trazer para Santa Maria da Vitória a prioridade nossa, trazer para cá o programa Brasil Sorridente, que é uma ambulância equipada, montada, para levar esse atendimento ao interior do município. Com muita dificuldade eu tenho andado por esse município e tenho visto, na verdade, o abandono que é na questão odontológico. E nós temos que reverter isso. Eu estou falando com conhecimento de causa porque andei pelo município e constatei isso lá no interior. Então, dessa forma, nós precisamos, na verdade, ampliar para o interior do município o atendimento à saúde. Obrigado. Então, vamos ao nosso terceiro tema, direcionado aos candidatos, e uma nova rodada de sorteios dos candidatos será feita agora. O tema é infraestrutura. O candidato que vai responder a primeira pergunta sobre infraestrutura é... Candidato número 2, Maurizan Cruz. A pergunta que ele vai responder... Pergunta número 2. Pergunta número 2, direcionada ao candidato Maurizan. Candidato, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a produção diária de lixo nas cidades brasileiras chega a 150 mil toneladas. Deste total, 59% vão para os lixões e apenas 13% são reaproveitados. Segundo a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a responsabilidade sobre o assunto passa a ser dos municípios, que devem criar aterros sanitários até 2014.
Caso isso não aconteça, este será penalizado com impossibilidade de ter acesso a alguns recursos do governo federal. Diante disso, senhor candidato, se o senhor for eleito, como pretende solucionar este problema em nossa cidade? 2 minutos e 30 segundos. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante para o nosso município, para toda a população, pois trata de um tema que nós convivemos aqui ao lado. O lixo hoje, ele precisa ser transformado em geração de emprego e renda. Nós temos aqui no Riacho Seco, onde o lixo é colocado lá, e ali não existe nenhum critério, nenhuma preocupação ambiental com aquilo ali, e na verdade o lixo está sendo jogado e não aproveitado. Nós temos prioridade de lutar em Santa Maria da Vitória, no nosso mandato, de instalar aqui em Santa Maria, quer seja pelo município, quer seja por meio do consórcio que já existe aí na Amor Valley entre os municípios, nessa parceria, instalar aqui em Santa Maria o aterro sanitário. É uma prioridade nossa, até mesmo porque vamos ser cobrados por isso a partir de 2014. E, consequente a isso, nós temos que criar em Santa Maria, nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização muito grande para trazer para cá a coleta seletiva do lixo. E segundo, parar de recolher lixo com caçamba. Nós temos que recolher o lixo de Santa Maria com compactadores, com essa preocupação na questão ambiental. Ao fazer isso, você acaba organizando aqui cooperativas para o tratamento de lixo. O que é a coleta seletiva? Você separa o lixo seco do lixo orgânico. O lixo seco pode ser reciclado. O orgânico você tem que fazer lá o aterro sanitário. Então, na verdade, na questão do lixo em Santa Maria, nós temos essa prioridade e esse compromisso com Santa Maria. Não estou dizendo que nós vamos realizar isso, porque estando no governo, nós temos várias dificuldades, mas na verdade que não vou descansar um dia sequer enquanto não ver o aterro sanitário instalado aqui, eu não vou. O aterro sanitário custa muito caro para o município, milhões de reais. 2, 3 milhões, depende do modelo. Mas nós temos esse compromisso de trazer o aterro sanitário, implantar a coleta seletiva e fazer o lixo de Santa Maria gerar emprego e renda para o nosso povo, que tanto carece de renda aqui em nossa região. Obrigado. Candidato número 1, Prudente Moraes. Prudente. Pergunta número 4. Número 4. Senhor candidato, a infraestrutura é o conjunto de atividades básicas para a qualidade de vida da população, bem como a promoção de melhoria da estrutura econômica de uma cidade, que serve de base para o desenvolvimento social de uma população. Sendo assim, com base nessa questão, o senhor avalia a infraestrutura de Santa Maria da Vitória no sentido das necessidades mais imediatas que precisam ser supridas? Bem, nós enxergamos como necessidades urgentes: sinalização da cidade, pavimentação de ruas que ainda se encontram sem receber esse tipo de serviço, acessibilidade, que é uma coisa que não é um trabalho fácil de se fazer aqui na cidade, porque a gente vê aí as disparidades que existem, principalmente nos passeios públicos. Nós temos que cuidar das estradas vicinais. Agora, tem algumas obras importantes e que estão paralisadas e que, na minha ida para Rio Verde, quando eu fui tentar vender o produto Santa Maria da Vitória para que empresários da agroindústria pudessem vir investir aqui, uma das coisas que soaram da maior importância foi a ferrovia leste-oeste, que nós temos que lutar para que novamente o Porto Seco seja em Santa Maria da Vitória, que nos foi tirado. Nós temos que dar continuidade, temos que lutar para que a BR-135, que se encontra paralisada há quase 2 anos, seja reativada. Precisamos, certo, de ir à luta também, porque eu não consigo entender por que o nosso aeroporto encontra-se fechado, porque qualquer investidor que venha para Santa Maria da Vitória, as premissas básicas
são essas infraestruturas. Estrada, ferrovia, aeroporto, são coisas imprescindíveis e que nós teremos que lutar, apesar de não ser obras do município, mas são de suma importância para o município. E aqui, tratando na área municipal, volto a dizer, Santa Maria da Vitória, os calçamentos, os asfaltos que foram feitos na minha época, os bairros que foram pavimentados na minha época, praticamente se pararam essas obras durante 4 anos. Então é preciso que novamente haja essa revitalização, o que se reclama das pessoas de fora. Obrigado. Pergunta número 1. Pergunta número 1. Senhor candidato, é notório que o município de Santa Maria da Vitória não dispõe de um sistema de pavimentação e sinalização eficiente, sendo constantes as reclamações dos usuários das vias públicas pelos santamarienses. Diante desta situação, quais os projetos o senhor tem para melhorar o sistema de trânsito e vias públicas em nossa cidade? 2 minutos e 30 segundos. Muito bem, nós estamos recebendo, inclusive já estão sendo implantadas ou colocadas, né, as placas de sinalização da cidade de Santa Maria da Vitória. Portanto, o sistema de sinalização nosso está sendo implantado, né, e quanto à questão da pavimentação, se trata de uma realidade que está à vista, né, que ninguém pode esconder, mas que nós já conseguimos fazer algumas delas, inclusive sem deixar débito para nenhuma gestão futura. Fizemos com recursos próprios, seja ele do governo do estado, seja através da Condé, seja através do DERBA, através da Paviservice, que tem convênio com o governo do estado. Estamos fazendo, né? Fizemos ali no Parque Nova Esperança, no fundo da prefeitura, projeto de R$720 mil, que praticamente fechou todo aquele bairro. A rua do hospital, se alguém estava doente, se uma mulher gestante tivesse para ganhar neném, antes de chegar no hospital, ganhava neném na estrada, porque era uma buraqueira só. Nós fizemos todinha no entorno do campo ali da Sambaíba, né? Fizemos a pavimentação asfáltica na antiga rua, chamada Antiga Rua do Sorrisal, todo mundo sabe, na proximidade do INSS, estendendo, passando em frente da garagem e fazendo todo o retorno daquela praça, né? Fizemos também no alto, ali próximo à perimetral, nas proximidades do posto Bahia, naquela região, né? Pavimentação asfáltica. Estamos fazendo a duplicação da Avenida Perimetral, né? Que vem melhorar ainda mais o acesso ao trânsito, melhorando a segurança das pessoas que andam por ali, como também da própria iluminação, que já fizemos a entrada, quem vem de Correntina, chegando ao SAI, e as pessoas perguntam onde é que eu estou chegando, em Salvador, é em Santa Maria da Vitória. E assim vai ficar também de Santana a São Félix, totalmente iluminada, mudando, né, totalmente a imagem e o visual, né, desta passagem pela perimetral. Já elaboramos projetos básicos de pavimentação para todos os bairros de Santa Maria da Vitória que ainda não tem pavimentação, já cadastrados no governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na SEDUR. Essa é uma tarefa que a gente vai enfrentar em diante. E agora, nosso último tema é o tema Indústria e Comércio. E nós vamos fazer mais uma rodada de sorteios para saber qual candidato vai responder a primeira pergunta sobre comércio e indústria. Candidato número 1, Prudente Moraes. Candidato Prudente responderá a pergunta Número 4. número 4 sobre comércio e indústria. Senhor candidato, a agricultura familiar é uma atividade que merece a atenção do governo local, visto que muitas das famílias comercializam seus produtos em feiras livres na cidade. Além disso, pode-se incentivar outras famílias a outras produções em outras áreas. Diante disso,
Quanto aos pequenos produtores da zona rural, que projetos de comercialização e incentivo podem ser implantados para melhorar o desenvolvimento de seus trabalhos e a distribuição dos produtos cultivados? Bom, volto a dizer para vocês, já temos um exemplo desse trabalho realizado aqui no povoado do Cuscuzeiro. Ali tem diversas plantações de hortaliças que, na nossa gestão, com o nosso incentivo, com o incentivo do nosso secretário de Agricultura, ali hoje se desenvolve uma agricultura orgânica, se plantam hortaliças sem uso de defensivos. E é também o nosso desejo implantar no município de Santa Maria da Vitória como um todo, ao longo dos 4 anos. Já começamos a fazer isso, já a comunidade de Lagoa dos Peixes já recebeu um trator, e é o nosso objetivo que no mínimo 20 sejam distribuídos para as pequenas comunidades rurais, que só assim nós daremos a oportunidade para que eles aumentem a sua produtividade, consequentemente melhorando a qualidade de vida do cidadão santamariense, já que sabemos que quase metade da população de Santa Maria da Vitória vive na zona urbana. E é preciso que eles tenham esse apoio total do governo municipal. E iremos também, junto a esses pequenos proprietários, desenvolver a avicultura. Já entramos em contato com o frigorífico da cidade de Barreiras para que, em parceria, em conjunto, a gente possa ser um grande produtor de frangos aqui no município de Santa Maria da Vitória. O candidato vai responder. Candidato número 3, Amário Santana. Pergunta de número 2. Pergunta de número 2 ao candidato Amário. Senhor candidato, como se sabe, um dos meios de produção, de geração de emprego e renda em um município pode se dar por meio de incentivos para instalações de indústrias no município. Neste sentido, temos a seguinte questão: que tipos de indústrias Santa Maria comporta e quais incentivos se podem oferecer para que estas se instalem no município? 2 minutos e 30 segundos. Bem, nós entendemos que a agricultura familiar, ela é a base, né, que deve ser cada vez mais incentivada, apoiada, como tem sido no governo federal nos últimos tempos, sobretudo a partir do governo Lula, de 2003 para cá, que tem apoiado os pequenos produtores, assim também como o agronegócio, mas também dando atenção aos pequenos. Para a gente ter a agroindústria ou as indústrias relacionadas, sobretudo no que se refere ao agricultor, à agricultura, é importante primeiro dar condições. O governo tem dado inclusive recursos, mas às vezes pelas questões de inadimplências, sejam pessoais, até mesmo às vezes das associações que têm suas dificuldades, que não colocam, não conseguem colocar para funcionar durante todo o tempo, às vezes dificulta e impedem que outros recursos cheguem para desenvolver pequenas indústrias, seja na área rural, seja na área urbana, através das associações, uma vez que às vezes uma pessoa sozinha não tem o capital suficiente ou até mesmo aquela garantia para receber um investimento suficiente para colocar a sua indústria para funcionar. Mas o município pode e deve, a partir da orientação técnica, do incentivo, acredito, da isenção, segundo a lei, o quanto ela puder permitir, para que assim
as empresas venham e se instalem. Nós sabemos que é importante a malha viária e isto o governo do estado tem melhorado, como melhorou do Javi a Santa Maria, de Santa Maria a Bom Jesus da Lapa, está melhorando de Cariânia a Sítio do Mato até sair na 242 e vai melhorar também a de Cocos, logo deve começar as obras. Tudo isso contribui para que, de fato, pessoas queiram investir e se instalar, aqui na nossa região. Então, tem todo um conjunto de situações que acredito não só o município, também o município pode dar a sua mão, o seu apoio, para que as pessoas que tenham interesse, conhecendo... A última pergunta dessa rodada será direcionada ao candidato Maurizan e será sorteada também. Comércio e Indústria, pergunta número 3. 3. Ao candidato Maurizan. É necessário que todo governo tenha um plano de desenvolvimento para todos os setores que envolvem a sociedade. O desenvolvimento industrial e comercial é uma destas. Deste modo, perguntamos: quais são vossos projetos no plano de governo para desenvolver o ramo industrial em Santa Maria da Vitória? Bem, uma das nossas maiores preocupações do povo de Santa Maria é a questão da geração de emprego e renda. 20% da nossa população vive na extrema pobreza, tendo que conviver diariamente com menos de R$2 por dia. Se você colocar esse dado e diminuir essa renda até R$300 por família, você chega a 40% da nossa população vivendo nessa situação. Então é fato que nós vamos investir muito para trazer para Santa Maria da Vitória indústrias que possam gerar emprego e renda. Mas de que forma? Isso, é claro, não vai ser no primeiro ano de governo, nós temos condições também de fazer no segundo, mas no terceiro ano de governo, quando a cidade já estiver contemplada com infraestrutura adequada, nós vamos com toda certeza trazer essas indústrias para cá. Como vamos fazer isso? Nós precisamos ter em Santa Maria uma equipe técnica com profissionais habilitados para percorrer por esse município e encontrar em cada região as potencialidades daquela região e, dessa maneira, fazer projetos para que possam se instalar indústrias aqui na cidade. Com a vinda da ferrovia leste-oeste que passa aqui em Santa Maria, infelizmente nós perdemos o Porto Seco para a Cortina, nós temos, na verdade, um crescimento vindo aí. E Santa Maria precisa estar preparada para assimilar esse crescimento. Preparada como? Tendo uma gestão pública eficiente, que não desperdice o dinheiro público e que ofereça infraestrutura na cidade. Nós temos o beneficiamento de grãos, na verdade o biodiesel, essa região nossa pode produzir esse grão e gerar emprego e renda aqui na região. Nós temos aí também várias outras questões na questão mineral, inclusive nós temos no nosso grupo pessoas que já estão aí em andamento de trazer para a região de Santa Maria da Vitória uma fábrica de cimento, que nós temos um potencial muito grande aqui, que vai gerar muitos empregos. Então o que falta em Santa Maria na questão de indústria, nós não podemos chegar hoje num empresário, uma pessoa que trabalha no ramo e querer trazer ele para Santa Maria. Nós temos que ir para essas pessoas e apresentar as nossas potencialidades. E como vamos descobrir isso? Indo em campo, estudando o município e sabendo quais são os nossos potenciais. Então, dessa forma, nós temos essa meta de preparar, porque Santa Maria tem que ser preparada para trazer indústria. Nós não estamos preparados ainda, e isso parte do governo municipal. Agora nós vamos partir para o terceiro bloco. O terceiro bloco é aquele onde cada candidato poderá fazer uma pergunta com uma temática livre para o outro candidato. A ordem também foi estabelecida através do sorteio e terá 2 blocos, de forma que cada candidato terá a oportunidade de fazer a pergunta a um dos seus oponentes, aos seus 2 oponentes. Neste bloco, será concedido 1 minuto e 30 segundos para que o candidato faça a pergunta e 2 minutos e 30 segundos para que aquele perguntado dê sua resposta. A réplica, 1 minuto e 30 segundos e a tréplica, 1 minuto. Também serão sorteados. O primeiro sorteado é aquele que vai fazer a pergunta. Pergunta, candidato Maurizan Cruz.
E o candidato que irá responder, Prudente de Moraes. O candidato Maurizan fará uma pergunta e terá 1 minuto e 30 segundos, e essa pergunta será direcionada ao candidato Prudente. Prudente, nos 8 anos em que você comandou os destinos de Santa Maria da Vitória, houve alguns erros, e erros que você tem assumido perante a sociedade. Erros esses que, na verdade, o grupo político ao qual você faz parte propaga na comunidade que você foi um excelente gestor durante os 8 anos. Emitir cheques sem fundos e deixar de pagar os salários do trabalhador são características de um bom gestor? O senhor tem 2 minutos e 30 segundos. Ótima a sua pergunta, e eu gostaria de lhe responder com uma afirmativa. Se você realmente me perguntar, houve atrasos, confirmo para você. Agora, está aqui hoje o atual prefeito, que ele é capaz de dizer que eu saí da prefeitura de Santa Maria da Vitória, ao assumir a prefeitura de Santa Maria da Vitória, em 2001, paguei, e os funcionários do município de Santa Maria sabem, paguei 3 meses atrasado e mais o 13º. Agora, o atual gestor não pagou 1 hora de salário atrasado da minha gestão. Todos os funcionários efetivos ficaram com o seu salário pago. Seu salário pago. Quanto ao problema dos cheques devolvidos, realmente eu tenho assumido e tenho dito, houve esta falha, mas os cheques foram pagos, não houve nenhuma perda para o erário, certo? Inclusive as multas que são cobradas pelo banco foram pagas, certo? Então, não posso dizer que isto são atitudes louváveis, mas reconheço que houve essas falhas e digo a você, não mais acontecerão. Estou preparado para, nessa nova peleja, nessa nova etapa, nos destinos de Santa Maria da Vitória, dar a certeza ao santamariense que isso não mais acontecerá. Agora vamos ao direito de réplica de 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos, senhor candidato. Prudente, parabéns pela sua coragem. Eu acho que assumir os erros é algo louvável, e dizer que vai consertar também é mais louvável ainda. Mas são questões que nós temos que olhar com muita preocupação, porque emissão de cheque sem fundo numa prefeitura e deixar salário atrasado mexe com toda a estrutura da cidade. E é um erro que nós não podemos nem pensar em repetir futuramente. O gestor público, ao pagar o salário em dia e a não emitir cheque sem fundo, isso não pode ser tido como mérito. Isso é uma obrigação de quem contrata e quem compra. Mas aquele que deixa de fazer isso, ele com certeza praticou ali uma negligência. Então, eu estou aqui cuidando e falando sobre a administração em Santa Maria. Não estou questionando em nenhum momento o lado pessoal, porque sei que na prefeitura, uma administração pública, ela é difícil, ela é complicada, os controles muitas vezes, talvez quando você assumiu a prefeitura não existiu um controle interno aprimorado para você saber quais cheques foram emitidos, onde eles estavam. Mas a minha preocupação quando fiz essa pergunta é ouvir de você aqui perante ao público se comprometendo a não repetir isso no seu governo. E por isso eu te parabenizo e faço votos para que você realmente cumpra isso e não deixe mais uma vez o salário do povo Santa Maria atrasado e nem emita mais cheques sem fundo. Obrigado. Um minuto. Agradeço, Maurizan, a sua colocação e lhe digo o seguinte:
Algum dia, você com certeza, você é uma pessoa brilhante, e algum dia Santa Maria da Vitória terá o prazer de vê-lo dirigindo a nossa cidade. Mas você irá se defrontar com algumas ocasiões que realmente são coisas dificílimas e insustentáveis. Já tivemos a oportunidade de, ao chegar os recursos da prefeitura, ir lá, dirigimos ao banco e lá está zerado, simplesmente porque a justiça tinha bloqueado todos os bens devido a precatórios. Daí a minha atitude como primeiro prefeito de Santa Maria da Vitória a pagar todos os precatórios, todas as dívidas que se tinha do município para o mundo. Pergunta, candidato número 1, Prudente de Moraes. Candidato, senhor Prudente, fará uma pergunta para... Candidato número 2, Maurizan Cruz. O candidato Prudente terá 1 minuto e 30 segundos. Se não utilizar o tempo de 1 minuto e 30 segundos, nós vamos zerar antecipadamente o cronômetro para dar andamento. Pode ser? Candidato Maurizan, o senhor sabe que de 2008 a 2012 praticamente dobrou a receita do município de Santa Maria da Vitória. Só para termos um exemplo, nós recebíamos em 2008 uma média de R$600 mil mês para a saúde. Isso hoje está em torno de R$1.130.000. Eu gostaria de saber, você como prefeito, que ênfase daria aos recursos municipais, dado que a gente não consegue enxergar, né, realizações em virtude desse aumento substancial que houve na receita do município. Prudente, obrigado pela pergunta. Me sinto muito confortável a falar sobre esse assunto, gestão pública e administração municipal. Nós temos, infelizmente, uma dependência muito grande de obras no município, através de convênios com o governo estadual e o governo federal. Mas, na verdade, existe na administração municipal um desperdício muito grande do dinheiro público. E, na minha gestão, como gestor desse município, vou corrigir 2 problemas. O primeiro é a questão da folha de pagamento do município. Santa Maria da Vitória tem hoje uma folha de pagamento que corresponde a R$2.800.000. Nós temos hoje 1.713 funcionários trabalhando na prefeitura, entre cargos efetivos, cargos temporários e cargos em comissão. Nós podemos resolver isso tratando a administração pública com austeridade. Existem casos em que existe no serviço público um servidor público que teria função tranquilamente de ocupar um cargo de coordenação e esse cargo é repassado para outra pessoa de fora, onerando muito mais a folha de pagamento. Um outro compromisso meu é que vou acompanhar pessoalmente as licitações, os pregões, as compras desse município. Porque na minha função como gestor, quero economizar cada centavo e cuidar de cada centavo para poder ter o prazer de a cada mês, a cada ano, instalar em Santa Maria uma placa dizendo o que fiz e quanto fiz com recursos próprios do município. Porque isso é possível fazer. Nós não podemos desperdiçar o dinheiro público. E nas licitações é onde acontece esse desperdício. O prefeito tem que entender que o dinheiro é do povo e que ele tem que economizar cada centavo. Porque nós temos em Santa Maria uma demanda muito grande em vários serviços, principalmente em infraestrutura. Bairros sem pavimentação, coisas simples de fazer que não faz, quando vai atrás do prefeito diz que não tem dinheiro, mas quando você vai lá no Banco do Brasil, no Transparência Brasil, você vê dinheiro entrando no município. Então, eu cuidarei, Prudente, de cada centavo que entrar em Santa Maria e farei com que esse dinheiro seja investido aqui no município. Obrigado.
réplica. Olha, Só um momento, Lúcio. essa pergunta realmente foi baseada no fato em que chegou ao meu conhecimento de que somente de contratados são quase 700 funcionários contratados. Quer dizer, é uma coisa realmente espantosa. Quando eu deixei a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória, deixamos com 900 e alguma coisa de funcionários efetivos, hoje em torno de 1.400. E eu gostaria de colocar um outro fator, Maurício, que é o seguinte: quando se fala obra de convênio não é só recursos que vêm da União ou do Estado. Normalmente, de 5% a 10% desses recursos são do município. E na minha gestão, dos 8 anos, nós tivemos um aporte de 40 milhões de reais em Santa Maria da Vitória, e todos esses recursos tiveram contrapartida do município. Então, os recursos do município foram, apesar de que, época de campanha, sempre falavam, não, é obra de Lula, é obra de Lula, mas lá estava a participação do município e a participação do prefeito correndo atrás, indo atrás, porque o Brasil tem 5.300 e tantos municípios. Então, se o prefeito não for atrás, nada vem. Essa questão de cuidar do dinheiro público é algo que exige do gestor municipal muita responsabilidade e o acompanhamento contínuo disso. As contrapartidas, Prudente, como você citou muito bem, elas podem ser feitas de duas formas. Infelizmente, ainda existe essa prática na administração pública, onde o gestor municipal, ao invés de tirar a contrapartida do recurso próprio, acaba tirando a contrapartida da própria empresa que assume a obra. Ou seja, na verdade não sai do governo, dos cofres do município. Na negociação, a própria empresa acaba assumindo a obra e pagando a contrapartida com essa negociação. No meu governo isso não vai acontecer. Nós precisamos ter cuidado com o dinheiro público e eu me comprometo a isso. A contrapartida é 10%, 15%, e isso é muito importante para ajudar. E, além disso, como você citou muito bem, é preciso ir atrás desses recursos. Ficar sentado esperando o recurso chegar aqui, nós nunca vamos ter obras importantes aqui em Santa Maria. Teremos uma pergunta do candidato senhor Amário. Candidato número 1, Prudente de Moraes. O senhor Amário para a pergunta para o candidato Prudente. Muito bem, eu quero perguntar ao Prudente, o que ele acha da lei da ficha limpa. Direito de 2 minutos e 30 segundos para responder ao questionamento do senhor Amário. Pronto. Senhor Prudente. Eu acho importantíssima uma lei que surgiu da população, veio ela chegou ao nosso Congresso, através de milhões de assinaturas de brasileiros e, felizmente, foi aprovada. E, graças a Deus, nós hoje, em Santa Maria da Vitória, estamos podendo ser candidatos. Aqui tem Prudente, tem o Maurizan, tem o Padre Amário, todos nós com a nossa candidatura registrada, porque estamos cumprindo todos os ditames dessa lei. Estamos todos dentro do que é exigido pela legislação brasileira. Mas eu volto a enfatizar, achei importantíssima, porque através desta lei denominada de Lei da Ficha Limpa, se conseguiu realmente dar um basta em muita coisa que acontecia na política nacional.
Agora o senhor Amário terá direito a 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Muito bem, nós... Só um momento, tem uns 45 segundos excedentes ali. Pronto, pode liberar o plano. Estamos vivenciando hoje no Brasil, né, um momento importante, fruto de toda uma história, né? Você relatou muito bem a lei da ficha limpa, resultado de uma manifestação da sociedade, né? De um anseio de ver, né, a ética na política. É uma coisa que a gente sempre fala e que há muito tempo se fala, que mesmo com as leis existentes, às vezes tem também, né, as suas brechas que terminam permitindo situações contrárias à ética na política. Nós temos aqui um relatório da Câmara que em 2008 reprovou suas contas seguindo o Tribunal de Contas, né? E dizendo que quando o prefeito tem suas contas rejeitadas, automaticamente ele praticou irregularidade, portanto está condenado pela lei da ficha limpa. E a gente sabe que a sua candidatura está sob júdice e sob efeito de liminar. Portanto, não significa dizer que os seus eleitores, a população de Santa Maria da Vitória, estejam seguras votando em você, podendo ter os seus votos, inclusive, todos zerados. O senhor candidato prudente terá direito à tréplica de 1 minuto. Só um momento para que o cronômetro seja colocado, por uma questão de ordem e justiça. 1 minuto. Olha, eu acho que o nosso prefeito ele está tremendamente equivocado. As minhas contas foram aprovadas da mesma maneira que as deles, aprovado com ressalva. Agora, por uma questão política, por uma divergência política com a Câmara, naquele momento, eu tive as contas rejeitadas naquele momento. Mas o que acontece? Os trâmites legais exigidos por lei não foram cumpridos para aquele ato. Tanto é que ainda ontem, no Tribunal de Justiça da Bahia, nós ganhamos por 7-0. Então, professor, por favor, não pode mostrar documentos nem expô-los durante o debate. Viu? Mas então é isso que eu gostaria de dizer, e não existe a menor possibilidade mencionada aqui de meus votos serem anulados. Só Santa Maria da Vitória será capaz de me impedir de ser prefeito desse município. Nós não concedemos a tréplica de 1 minuto ao candidato Amário e vamos concedê-lo agora, antes de fazer o sorteio da próxima rodada. 1 minuto, está liberado. Muito bem, eu falei com base no relatório, inclusive, que nós temos da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria da Vitória, que já é do conhecimento de muita gente, da população, porque se o Tribunal de Contas, no segundo momento, mudou o parecer, a Câmara se baseou no parecer primeiro. Portanto, ela julgou, e uma vez que a Câmara rejeita, nem o Tribunal pode modificar, a decisão da Câmara, porque esta atribuição é dada legalmente e ela assim cumpriu, o seu papel. Então, quando eu falo isto, eu estou falando com base no conhecimento legal daquilo que nós sabemos. E o que se fez ou que foi realizado ontem em Salvador, automaticamente vai subir para o TCE. Então, a questão não foi dada ainda por finalizada. O candidato que vai fazer essa pergunta é... Candidato número 2, Maurizan Cruz. Maurizan. E Maurizan já fez uma pergunta ao candidato, senhor Prudente, agora ele vai fazer a pergunta ao candidato, senhor Amário. Você terá 1 minuto e 30 segundos para fazer a pergunta. Amário dos Santos Santana. Nós temos feito em Santa Maria um controle social importante das contas públicas do município, do qual você é o gestor. E temos encontrado
algumas evidências de irregularidades. E diante dessa oportunidade eu quero lhe fazer uma pergunta, porque tenho dúvida, talvez eu esteja enganado, não é uma pergunta negativa, é uma pergunta para esclarecimento da população desses valores. Nesses contratos, existe um contrato de 2011, onde a Prefeitura Municipal celebra com 2 postos de gasolina aqui da cidade para compra de combustível. Mais uma vez, quero dizer que eu não estou lá como gestor, não sei como é que funciona, só achei o valor muito alto e gostaria de uma explicação. Como o senhor explica um contrato de 2 milhões e meio de reais para compra de combustíveis aqui em Santa Maria durante 10 meses do ano passado? Vamos esperar. O senhor amado candidato terá direito à resposta de 2 minutos e 30 segundos. Muito bem. Assim como o combustível, todos os produtos que a Prefeitura compra, que o município, o ente público municipal, a depender do valor, ele tem que ser licitado, tem que se fazer a licitação e a depender ainda do valor, da importância, a modalidade, seja pregão presencial, seja carta convite, seja tomada de preço, conforme a lei preconiza. E quando a gente faz uma licitação, seja para alimentos, para material de limpeza, qualquer tipo de produto, não significa que vamos usar todo aquele valor que foi licitado. Até porque, se a gente coloca um valor abaixo daquilo que a realidade reclama, a gente vai ter dificuldade de fazer uma outra licitação ou de fazer uma compra sem licitar, porque aí a gente vai estar cometendo improbidade administrativa e vai estar cometendo crime, inclusive de responsabilidade fiscal. Portanto, a licitação, ao ser definida um valor, não significa que a gente vai ter que esgotar aquele valor porque foi publicado. E se fosse para a gente esconder ou fazer algo errado, a gente não colocaria, inclusive, no Diário Oficial. Então, toda publicação, toda licitação que é feita, ela é publicada. Ela não fica debaixo do travesseiro, nem do tapete do gestor. Por isso, todos têm conhecimento e acesso à transparência municipal, tanto dos recursos que chegam, como também das emissões de notas fiscais que são feitas, que são encaminhadas para o Tribunal de Contas e que, inclusive, todos os vereadores têm acesso direto e podem olhar, fiscalizar, analisar e, se possível, se caso encontrar irregularidade, entrar com ação contra o gestor, contra a administração. Então, esse é o esclarecimento. O fato da gente ter um valor especificado não significa que ele vai ser totalmente esgotado. Poderá até ser segundo a necessidade que o município reclamar. A réplica de 1 minuto e 30 segundos ao candidato senhor Maurizão. Amário, dessa forma, então, nós podemos agora, com sua resposta, constatar aí um erro de planejamento, porque não é possível que Santa Maria tenha uma licitação de 2 milhões e meio de reais para comprar combustível, sendo que, de acordo com o que você falou, não chega nem próximo, muito longe disso. Então, na verdade, o que acontece? Na administração pública você tem que planejar. E dentro disso nós temos uns outros contratos que também a gente fica em dúvida dessa questão. Nós temos aqui um contrato, nos últimos 2 anos, foram gastos em Santa Maria, na sua gestão, gastos, na verdade, retiro o que eu disse, foram feitos contratos para compra de quase 3 milhões de reais para suprimentos de informática e material de escritório. Se a sua gestão não está usando isso tudo, peça para quem faça essa licitação para majorar menos o valor.
para colocar o valor dentro da possibilidade do município, porque você está no 4º ano de mandato e já sabe muito bem, ano a ano, deve ter feito uma métrica lá para saber quanto é o consumo. Nós temos um outro problema em Santa Maria, que isso aí não parte de valor, não vai caber eu falar aqui, porque o tempo já está acabando, mas nós temos, Amário, que cuidar mais dessas questões da licitação em Santa Maria. É preciso que, se você continuar no próximo mandato, que corrija isso, porque no meu governo, licitação só vai ser dentro do valor real, não pode melhorar. Agora o candidato Amário terá direito à réplica de 1 minuto. Eu quero dizer para Maurizan, que inclusive fez gestão, e administração, jornalismo e tudo mais, que a administração pública ela é dinâmica, ela não é estática. Assim como é a vida, o ser humano, uma hora você, na sua própria casa, você tem um planejamento, mas de repente surge uma fatalidade, de repente surge uma situação inesperada. E aí, só porque você não planejou, você vai ter que deixar de tratar e de buscar a solução para aquele problema? Então você tem que ter, diria assim, uma margem a mais. Não significa que você vai estar superfaturando, até porque a licitação ganha quem apresenta o melhor preço e o menor preço. E portanto nós não estamos gastando de qualquer jeito ou fazendo uso mal do dinheiro público. O candidato que vai fazer a pergunta agora é Candidato número 3, Mário Santana. Sortearemos novamente, porque também saiu o candidato número 3, Mário Santana. Mas o candidato Amário já fez a pergunta ao candidato imprudente, não foi isso? Então a sua pergunta será direcionada ao candidato senhor Maurizan, de forma que cada candidato consiga fazer uma pergunta ao seu oponente. Maurizan, quando em 2004 eu me licenciei da paróquia para ser candidato a prefeito, no velório ali na igreja São Sebastião, encontrei com seu pai, conhecido por todos como Zinho Bacalhau, e ele me disse naquele momento: Padre Mário, até o dia que o senhor estava na igreja eu lhe considerava, eu lhe defendia como uma pessoa justa, mas a partir de agora que o senhor entrou na política, eu não vejo mais assim, porque todo político é ladrão. Eu pergunto a você, você também entende que todo político é ladrão? Você se assume também uma vez ladrão já pelo fato de estar entrando e participando da vida pública como candidato a prefeito? Agora o candidato do senhor Maurizan terá direito de resposta de 2 minutos e 30 segundos, e a partir desse momento eu gostaria de contar com a colaboração dos presentes. Amário dos Santos Santana, muito me admira o senhor usar o meu pai para fazer uma pergunta para mim. Se tem uma coisa em Santa Maria da Vitória que eu tenho orgulho de dizer, é que sou filho de Zinho Bacalhau. A minha história, Amário dos Santos Santana, ela diz quem eu sou. Eu sou honesto, limpo e trabalhador. E estou na política justamente para fazer o contrário do que muitos estão fazendo no nosso município e já fizeram por aqui. Não serei ladrão. Pelo contrário, serei um homem que vai, com certeza, trabalhar dia a dia para fazer Santa Maria caminhar no caminho certo, porque até hoje ela não tem caminhado para demais. Meu pai é uma pessoa simples, uma pessoa que tem a sua formação do interior do município, que infelizmente a vida não lhe deu condição de estudar e de avançar nos estudos. Talvez, naquele momento, ele tinha essa opinião.
As pessoas mudam de opinião, isso é salutar em qualquer comunidade. Quando eu disse a meu pai que tinha um sonho de ser prefeito de Santa Maria, para dizer em alto e bom som que aqui existe um homem honesto e capaz de levar essa cidade ao desenvolvimento, ele me disse não. Não entra, meu filho. Política não é lugar de gente como você. E eu tive aí uma luta muito grande conversando com meu pai dia a dia, noite a noite. Até eu convenci a ele do erro que ele estava cometendo, de achar que na política só entra pessoas desonestas. Tanto é que hoje ele sai de casa em casa, de comunidade rural em comunidade rural, pedindo voto para o seu filho, porque ele acredita no meu potencial e sabe que Santa Maria vai ganhar muito com a nossa eleição. Na verdade, política, ela foi feita para as pessoas honestas, mas infelizmente o povo ainda não tem acertado lá na urna. Muitas vezes você escolhe, prefeito, Padre Mário, a boa intenção, mas na verdade depende muito de quem está ao seu lado. E eu terei o maior cuidado de estar ao meu lado pessoas honestas, para que eu não possa levar nome de ladrões. Muito obrigado. Tem o direito à réplica de 1 minuto e 30 segundos. Muito bem. Muito me surpreendeu a sua reação. Você até como que se assumiu, né? Até porque eu não afirmei, eu perguntei. Quando eu falei, né, do nome do seu pai, não falei para denigri-lo, nem para desfazer da pessoa dele. Sei que é um cidadão de bem, todo mundo conhece Santa Maria da Vitória, como todos nós que estamos aqui, né? Eu usei de uma expressão que inclusive você disse que ele mudou, é importante, a gente muda, mas até próximo você voltou a dizer que ele mesmo disse que não era, né, a política coisa, né, para pessoa de bem. No entanto, o que eu perguntei e o que você respondeu significa que nem todos são iguais, nem todos os políticos são ladrões. Significa que assim como em qualquer espaço, como em qualquer profissão, tem gente boa e tem gente ruim, tem gente de caráter, de bom caráter, tem gente de mau caráter, seja, né, na política, seja na religião, né, seja no direito, seja na medicina, seja em todas as áreas. Então, não significa porque um errou, porque um fez ou outro, que todos vão fazer igual. Réplica de 1 minuto para o candidato senhor Maurizano. Bem, Amário, existem duas maneiras de você se complicar na política. A primeira é você, de fato, assumir essa postura que você informou aí do político surrupiar o dinheiro do povo. E a segunda é ser omisso. Omisso, pode ter certeza. Eu não usarei o dinheiro público para fins pessoais e não serei omisso a quem usá-lo. Então, dessa forma, tenho muito orgulho de ter tido uma história de vida que comprova quem eu sou. E não vai ser agora que eu vou manchar essa história. Quero orgulhar o meu pai para que ele possa passar na rua de Santa Maria e ser agradecido pelo filho que tem, e não para ser achincalhado. Então esse é o meu compromisso, Padre Mário. Meu pai mudou o pensamento dele graças à minha determinação por conhecer o filho que tem. Obrigado. E o senhor Prudente fará uma pergunta para o candidato senhor Amário. A plataforma política de um candidato é o mais sagrado compromisso dele com o eleitor. É acreditando nessa plataforma que o eleitor faz a sua escolha. O
o descumprimento dos compromissos assumidos com o eleitor através da plataforma eleitoral se constitui no pior estelionato eleitoral que um político pode cometer com a população do município. Na eleição passada, o senhor divulgou sua plataforma com 13 pontos. Eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós, santamarienses, o que aconteceu com esses compromissos. Eu vou citar aqui apenas 3 deles. Segurança. Pactuar com o governo do Estado uma nova proposta de segurança pública para o município. Implantar a Guarda Municipal. Implantar com o apoio da sociedade civil organizada a Guarda Mirim. Criar o Banco do Povo, fortalecer o associativismo, incentivar a economia solidária, apoiar pequenas e médias empresas. Água para todos, assegurar um ponto de água confiável para todas as famílias do município, através de adutoras, poços tubulares, sistema de abastecimento, barragens, sistemas domiciliares, etc. Eu citei somente 3 desses aqui, que no meu entendimento não foram cumpridos. Senhor Amado, terá direito de resposta de 2 minutos e 30 segundos. Muito bem, presidente, obrigado pela pergunta. E eu quero dizer para você e para todos que estão nos acompanhando, né, que nós fizemos muitos dos 13 pontos que nós apresentamos. Não significa dizer que já tivemos todo o tempo suficiente do nosso mandato, né, para o cumprimento de todas as propostas que apresentamos. E muito menos tivemos o tempo, inclusive o senhor teve de 8 anos, de 2 mandatos, que algumas realizações, algumas obras que aconteceram na nossa gestão em menos de 2 anos. Talvez a gente pode não ter conseguido realizar um ou outro ponto daqueles que nós apresentamos ali, mas não significa dizer que nós estamos negando ou dizendo que não vamos fazer. Por isso que a gente está aqui, né, neste debate, para dizer para a população do quanto também nós fizemos para colocar o município em situação de adimplência. Porque o município estava com a ficha suja e, portanto, estávamos impossibilitados de realizar ações, inclusive daquelas que nós elencamos nos 13 pontos. No entanto, nós estamos com a situação melhor organizada, com a casa melhor arrumada, já fazendo coisas que, inclusive, nem apresentamos, nem fizemos nenhum tipo de promessa e conseguimos realizar, né? Então, para dizer que os demais pontos que nós ainda não fizemos, estamos trabalhando e pedindo à comunidade que, por aquilo que nós já fizemos até o momento, nos dê a chance de um segundo mandato, e a gente vai fazer, não é 13, a gente vai fazer 26 e muito mais. Muito obrigado. Será concedido réplica de 1 minuto e 30 segundos. Bom, por incrível que pareça, eu estou aqui em minhas mãos aqui com os 13 pontos. E esses 13 pontos, eles foram amplamente divulgados no município de Santa Maria da Vitória há 4 anos atrás. E eu realmente não encontro nenhum ponto aqui. Eu citei 3 porque o tempo não vai permitir que eu cite, mas só alguns aqui, você. A parte da cultura, apoiar as várias manifestações artístico-culturais, resgatar o calendário anual de eventos, incluindo Carnaval, São João, Natal, Semana do Arte e Cultura, implantar biblioteca nos bairros, zona rural, e assim vai por diante. Então, ou seja, não consegui visualizar aqui realmente nada do que foi colocado como plataforma de governo, nada do que foi colocado para que o povo viesse a dar o voto, a colocar a sua confiança ser realizado.
Então, daí o fato de que eu acho que o senhor deve estar confundindo alguma coisa, porque realmente não tem um ponto aqui que foi cumprido. Quero citar um ponto, pelo menos. Por exemplo, a água de Olho d'Água dos Neres. Há mais de 14 anos o povo sendo enganado, sobretudo em tempo de política. Próximo ano vem. Agora eu vou fazer. E ninguém fez. Padre Mário fez. Está somente faltando colocar o transformador e a Coelba ligar, né? Um projeto de captação de água doce que será tratada, que cairá nas torneiras das casas com tratamento, no valor de R$500 mil, que vai levar água para o Olho d'Água dos Neres, Fazenda Nova, podendo chegar a Vieira, inclusive Sapé Malhada. Então, fora as outras extensões de rede de água que nós fizemos através do SAI, né? A cultura nunca teve o apoio que teve do nosso governo aqui em Santa Maria da Vitória. Nós concluímos agora o bloco de debates, onde os candidatos fizeram perguntas aos candidatos. As considerações finais seguirão a mesma ordem das apresentações. Então, terá 4 minutos agora para se pronunciar e fazer suas considerações finais. O candidato a prefeito, o senhor Prudente. Bem, gente, eu gostaria de, nesse momento, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Facite por ter propiciado um evento desse nível para a população santamariense. Eu acho que, novamente, Santa Maria da Vitória sai na frente na nossa região. Isso é uma coisa que serve de exemplo para outros municípios próximos aqui. Gostaria de agradecer a minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa Magali, meus filhos, agradecer a todos os amigos, meu sogro Raulino, Nezinha, todos os amigos que sempre estão perto nas horas mais necessárias, e dizer a Santa Maria da Vitória: estou novamente me candidatando com um firme propósito. Santa Maria da Vitória hoje tem 23% da sua população economicamente ativa, desempregada. A Espanha está em crise, está quebrando, tem 24%, está igual o nosso município. E é por isso que eu estou propondo a vocês essa parceria, porque não terei preguiça e nem terei medo de ir atrás dos investimentos que irão transformar a nossa cidade, que irão engrandecer, que irão enriquecer Santa Maria da Vitória. Foi por isso que eu me desloquei daqui semana passada e fui à cidade do Rio Verde, porque lá é hoje a cidade que mais cresce no estado de Goiás, é a terceira cidade da economia goiana e tem a mesma característica nossa, onde o agronegócio pode aflorar e levar ao crescimento. E por incrível que pareça, fizemos algumas entrevistas lá com alguns jovens e encontramos 3 baianos, e um deles me relatou, um deles é aqui da Chapada Diamantina, falou: olha, eu estou aqui, mas doido para voltar para a Bahia. Vou fazer um curso técnico de mecânica e quero ter a oportunidade de voltar para o meu estado. E eu quero ser um dos artífices desta volta dos baianos para a Bahia, da volta do santamariense que hoje está em Goiânia, que hoje está em Rio Verde, que ele possa aqui trabalhar decentemente e aqui possa se orgulhar da sua terra. É por isso
e estou pedindo o apoio de cada um de vocês. Meu muito obrigado e uma boa noite. Bem, eu quero iniciar minhas considerações finais agradecendo a Facite, aos professores, a turma do 6º semestre de administração, por possibilitar à sociedade de Santa Maria essa oportunidade tão nobre de conhecer com mais detalhes o pensamento de cada candidato. Digo para vocês que existe hoje em Santa Maria, infelizmente, uma polarização na política. E nós temos que pensar que eu estou aqui entre dois momentos da história de Santa Maria: o passado e o presente. Somos nós, santamarienses, que vamos decidir se vamos voltar ao passado, que talvez na visão da maioria, assim o povo vai dizer, é melhor do que o presente, ou se vamos continuar o presente, porque o presente é melhor do que o passado, ou se vamos fazer melhor. Vamos fazer o futuro agora, no dia 7 de outubro. Eu estou livre, sem amarras, dedicado e comprometido a virar a história política de Santa Maria em dois momentos. Um momento antes do nosso governo e um momento depois. Entendo perfeitamente que o povo é soberano, que o povo decide, e nós, como candidatos, temos que respeitar essa decisão. Mas digo que nós não podemos, de maneira alguma, perder 4 anos da história de Santa Maria. Nós temos projetos e propostas para fazer Santa Maria avançar na infraestrutura, como economizando de fato o dinheiro público do nosso município. Nós temos projetos para fazer o nosso campo produzir e gerar emprego e renda. A agricultura familiar de Santa Maria precisa ser um precursor na geração de emprego e renda. Ao invés de buscar indústrias, nós temos que fazer o dever de casa, que é dar apoio ao homem do campo. Na eleição passada, se prometeu comprar 100% da merenda escolar da agricultura familiar. E o nosso povo continua lá, sem produzir e sem condição. Então, nós temos propostas de fazer de Santa Maria não uma metrópole, porque nenhum gestor consegue resolver todos os problemas do município. Mas digo para vocês que a renovação, que a mudança, ela pode trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Ao invés de voltar ao passado ou continuar o presente, nós podemos fazer o futuro agora, como diz o slogan de nossa campanha. A hora é essa, Santa Maria de fato tem pressa. Digo isso porque antes de colocar o meu nome à disposição, eu busquei primeiro entender por que passava ano após ano, décadas após décadas, e quando eu chegava em Santa Maria, nesse ano que eu fiquei fora estudando, eu continuava a minha amada Santa Maria da mesma forma, com pequenas obras, diga-se de passagem, eleitoreiras. Nós queremos e temos o compromisso de fazer em Santa Maria da Vitória um governo que trabalhe de fato, do primeiro dia até o último dia do governo. E nós ficamos em Santa Maria, na gestão do atual prefeito, 3 anos na inércia, 3 anos sem avanço. E nós estamos vendo avanços agora, por quê? Por causa da eleição. E nós precisamos mudar isso. E isso se faz como? Com gestão eficiente, com compromisso e com pessoal habilitado e capacitado para estar na prefeitura. Nós temos, gente, que acabar em Santa Maria com essa questão de nomear secretário de acordo com a bandeira partidária. Nós temos que nomear secretário de acordo com a capacidade. Obrigado a todos, fiquem com Deus. O futuro é agora. Vamos avançar. As considerações finais do candidato a prefeito, o senhor Amado. Muito bem, mais uma vez quero agradecer também aqui a Facite, através da professora Sandra, agradecer aos estudantes que organizaram este debate, a toda a sociedade civil organizada aqui presente, aos governos, diria assim, aos poderes constituídos, enfim, a todos que estão acompanhando e
com certeza, né, avaliando as nossas falas, as nossas palavras, projetos, é dizer de que nós estamos, Maurizan e Prudente, né, empenhados, dedicados, procurando fazer o melhor por Santa Maria, dando o melhor de cada um de nós para fazer mudar a realidade que tem sido, né, a cada dia mudada. Quando nós pegamos o município de Santa Maria em 2009, com certeza a gente pode comparar o que a gente tinha naquele momento e o que a gente tem hoje. A gente pode não ter realizado, feito tudo, e eu tenho consciência de que não realizamos, pelas condições que encontramos, pelos recursos que não foram suficientes. Você pode até dizer que em Santa Maria entra 3 milhões, 4 milhões por mês, e nós aplicamos de forma correta, e eles não são suficientes para resolver todos os problemas que a nossa população precisa. Nós temos municípios vizinhos com população bem menor que a nossa, que tem uma receita bem maior que a nossa e não conseguiu fazer coisas que nós fizemos aqui, inclusive já no início da gestão. Nós não estamos fazendo obras somente no 3º ano. Já no 1º ano, nós fizemos uma obra que pode ser pequena, mas de grande importância para os moradores dali, junto da multimáquina que vai em direção ao Colégio Santa Mariense. Uma pavimentação de uma área que é pequena, mas quantos gestores passaram antes da gente não fizeram? Aquele pedaço ali concluindo na Rua do Riacho para ligar, né, com aquela rua que desce do Riacho, que na gestão ainda há 32 anos, o gestor da época chegou até um certo ponto e disse: daqui para frente não vou, porque mora fulano que é meu adversário. E nós fizemos, né? Fizemos e estamos fazendo, e por isso pedimos ao povo de Santa Maria da Vitória, as pessoas que estão vendo o nosso trabalho, que estão percebendo a diferença, que estão vendo, né, o quanto Santa Maria, né, já melhorou. É claro que tem ainda muito a melhorar, mas que muito já melhorou, justamente porque nós temos uma equipe que trabalha, que tem competência sim, pode não ter a experiência de outros que acostumaram, né, a trabalhar e a ganhar da prefeitura e não souberam fazer outra coisa. Portanto, não temos pessoas viciadas na nossa administração, são pessoas que não têm a experiência da gestão pública, mas têm, sobretudo, a capacidade, a competência e a seriedade de lidar com a coisa pública. Portanto, por isso nós entendemos, por isso nos sentimos à vontade de vir aqui ou a qualquer lugar por onde a gente vai para pedir o voto às pessoas, né, pedindo que as pessoas realmente façam a sua opção e vejam, né, se de fato a gente pode e deve continuar. Muito obrigado, um abraço, que Deus abençoe a todos nós. Chegamos ao final do nosso 4º bloco do 2º debate político promovido pela Facite. Gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que dispôs do seu tempo para fazer este evento acontecer. Gostaríamos também de prestar nossos sinceros agradecimentos aos candidatos, seus assessores e sua equipe que se propuseram a participar deste momento tão importante para os acadêmicos e para a cidade.